Ah, falar mal do Lula. Lembra quando a gente falava mal do Lula, mano? Não sei você, mas pra mim, falar mal do Lula dá uma estranha sensação de nostalgia, de lembrança de tempos mais simples. É que nem jogar um joguinho de Super Nintendo pra mim. Eu me lembro quando a vida era mais fácil. O Lula fez uma live com o Minucarta no Periscope, que é um aplicativo que eu nem sabia que ainda se usava pra esse tipo de coisa. Achava que live hoje em dia é só YouTube, Twitch e Facebook. Ele fez uma live com o Minucarta ontem, terça-feira. Hoje é quarta? Hoje é quarta. O Minucarta, para quem não sabe, e eu certamente não sabia, é o diretor de redação da Carta Capital. Sim, Carta é o sobrenome dele, daí que vem o nome Carta Capital. Ironicamente, ele também foi o diretor de criação de várias publicações famosas no Brasil. Vários jornais, a revista Quatro Rodas, a Veja e a Isto É. Foram todas capitaneadas pelo Minucarta, o que é uma imensa ironia. Se você me dissesse que o cara que dirige, que criou a Carta Capital é o mesmo cara que criou a Veja, eu não acreditaria nisso. É uma imensa ironia. Eu não tinha a menor noção de quem era o cara. Fui informado que ele foi muito mais presente na mídia brasileira ali pelos anos 80 e 90. Ele era uma figura frequente no Roda Viva, inclusive. Então tá aí, aprendemos todos uma coisa nova hoje. Na live, que teve 1 hora e 14 minutos de duração, o ex-presidente Lula foi entrevistado sobre a situação no Brasil, etc e tal, e naturalmente o coronavírus foi um assunto debatido. E nesse momento, o ex-presidente fez uma declaração que foi assim: eu tava com saudade, como eu falei no começo. Eu tava com saudade. O cara tá fora dos holofotes já tem um tempo. A gente tem um outro presidente fazendo merda constantemente, falando merda constantemente, sendo extremamente insensível com a situação do coronavírus no Brasil, um dos focos globais da epidemia no momento, com mais de... É foda nesses vídeos falar quantas vítimas já aconteceram, porque eu sei que quando eu for publicar esse vídeo, esse número já vai ter mudado. Recentemente eu fiz um vídeo falando que tinha tipo assim 7 mil mortes, eu acho. Eu até mencionei que de repente quando você estiver assistindo esse vídeo daqui 3 dias, esse número dobrou. De lá pra cá foram, acho que não deu nenhuma semana, a gente foi de 7 mil a agora 17 mil mortos, caminhando aí a pleno vapor em direção aos mais de 20 mortos. Tá foda. Nosso ilustríssimo presidente tem falado tanta merda que eu tinha esquecido que o Lula também é capaz de falar muita merda. E olha o que ele falou, sobre a epidemia do coronavírus no Brasil. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus, para que então ficasse plenamente evidente que só o Estado pode dar uma solução para uma crise desse tamanho. Não é algo surpreendente, né? Pelo menos a opinião central dele, né? Excluindo o absurdo insensível que ele falou, que ainda bem que veio o coronavírus, a opinião como um todo não é algo chocante. A ideia dos eu vou dizer, simpatizantes do socialismo, porque esse é o problema com discussão na internet. Se eu chamo o Lula de socialista, os amigos socialistas vão, não, mas esse não é socialista de verdade, porque o socialismo ideal e a definição clássica, blá, 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 blá. Se eu chamo o Paulo Guedes de liberal criticando a sua agenda liberal, mesma coisa dos liberais. Ah, não, porque o Paulo Guedes não é liberal de verdade, porque a agenda liberal, na verdade, prevê que blá, 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 blá. Então, para evitar essa chatice, a fabricação de espantalhos, que eu sei que sempre é o resultado nos comentários de um vídeo falando sobre figuras políticas, eu vou dizer o seguinte: o Lula, como, no mínimo, um simpatizante do socialismo, segue uma cartilha que diz que realmente a presença do Estado é necessária para resolver algumas crises. E existe alguma validade na ideia de que uma crise global como o coronavírus, o Covid-19, deixar a solução disso plenamente descentralizada na mão das indústrias, das empresas, dos negócios privados, que cada um... É a sugestão que eu vejo dos meus amigos liberais e anarcapitalistas. Não deveria existir uma lei, não deveria existir uma ação coordenada estatal para coordenar o combate ao coronavírus, porque isso inevitavelmente, dizem os liberais, né, alguns deles pelo menos, isso aí vai infringir nas liberdades individuais. Por exemplo, o governo está mandando todo mundo andar de máscara, se for o caso.
Isso está infringindo, em teoria, na minha liberdade individual de não usar a máscara. Então os liberais têm essa divergência de soluções para a epidemia. Os liberais acreditam que o governo não deveria se meter nisso, como eles sempre acreditam, deveriam simplesmente permitir que os estabelecimentos, as empresas, o indivíduo exercesse regras específicas para ele mesmo. E aí as pessoas, em teoria, vão evitar os estabelecimentos que não exercem esse mesmo bom senso, e com isso eles iriam à falência, iriam fechar as portas, e aí se instauraria naturalmente, voluntariamente, um espírito de combate unificado ao coronavírus. Essa é a visão dos liberais. A visão das pessoas de esquerda, de forma geral, é que não. Tem certos problemas que não tem como deixar o mercado solucionar. E eu até entendo bastante essa visão. Eu discuti com amigos que acham que não, tem que deixar as empresas abrir as portas e... Eu entendo realmente a visão dessa galera que está mais pro lado do Lula. Mas, quando para propagar essa ideia, essa ideologia, você chega ao absurdo extraordinário de literalmente celebrar a chegada de uma epidemia global que matou 17 mil de seus compatriotas, você está fora da caixinha, irmão. Você está louco. É perfeitamente válido, eu diria, você dizer assim, olha só, essa questão aí do coronavírus está deixando flagrante que realmente uma ação governamental forte, bem estruturada, com pessoas capazes na liderança, é necessário para a gente conter isso aí. Você pode citar vários países onde isso foi mais presente do que no caso do Brasil, realmente. Ainda é um pouco insensível você usar uma situação tão drástica como essa, com tantas mortes, para alavancar o seu ponto, a sua ideologia política, de certa forma mas convenhamos, a situação do coronavírus e o seu combate é indivorciável de política. Infelizmente, quando a gente fala de uma epidemia global que ultrapassa fronteiras de países, eu acho que não tem como uma ação não estatal conseguir controlar isso bem. Quando a gente fala de algumas medidas, por exemplo, sei lá, fechar as fronteiras do país para impedir o tráfego de locais onde tem grandes núcleos de infecção do coronavírus. Não tem como efetivamente fechar todas as fronteiras de um país sem uma ação estatal. Simplesmente não tem como, porque quem controla as fronteiras é o Estado. Então, eu entendo o ponto, mas novamente, mano. E o pior é que não apenas a declaração é absurda, é extremamente insensível, faz o cara parecer um psicopata, mas eu sei, eu não vi isso ainda, mas eu sei que tem gado político defendendo a sua alegação. Dizendo que não, mas tem que jogar na cara mesmo, ainda bem que veio mesmo, para esses liberais aprenderem que blá 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 blá. Mano, e eu vou falar mais uma vez, você pode perfeitamente usar o argumento de que a gente precisa, infelizmente, talvez seja o seu pensamento, de uma ação estatal bem coordenada para controlar isso aí, para a gente poder voltar à normalidade, para a gente conseguir vencer esse negócio. Você pode ter esse ponto de vista sem literalmente dizer ainda bem que o Covid chegou aqui no nosso país, ainda bem. Porque quando você fala ainda bem que tem o coronavírus, não tem como descrever isso de outra forma. Você está basicamente dizendo ainda bem que morreu 17 mil pessoas. Talvez você não perceba que você está dizendo isso, talvez não seja a sua intenção dizer isso, mas é isso que você está dizendo. E o pior, você está dizendo isso para que você se sinta satisfeito com o outro. Tá vendo? A minha visão de governo era certa. A minha visão, ainda bem que morreram 17 mil pessoas, morreu, que bom que o meu ponto de vista político foi provado como correto às custas de apenas 17 mil mortes. É bizarríssimo que ele fale isso, é bizarríssimo que ele mesmo não se corrija no ato e fale assim, não, peraí, que eu acho que me expressei errado. Eu acho que nem passou pela cabeça dele que ele estava se expressando errado. Isso que é o foda de convicção política, mano. Não passa pela cabeça do cidadão que ele está pensando ou fazendo algo errado. E isso que é o problema de convicções pétreas. Convicções para a vida inteira, esse que é o problema. Fica aí comprovado, acima de qualquer dúvida, que direita, esquerda, liberais, socialista, comunista, anacapitalista, o chorume verbal não é exclusivo de nenhum lado. Essa que é uma parada decepcionante. E eu vou te falar um negócio. Não, eu não sou o primeiro a falar isso, eu tenho certeza disso. Fica aí um pensamento para meus amigos da esquerda, né? Por que você apega ainda tanto a figura do Lula? Eu entendo que ele representa a vitória do brasileiro proletário, nordestino, que chegou ao poder e conseguiu mudar o status quo por dentro, ou não tanto assim, porque né, o corporativismo do PT
foi escancarado, né, durante o governo Lula e a sua continuação com o governo da Dilma. Eu entendo que o avatar, a figura do Lula é importante ideologicamente, mas não chegou a hora de admitir que já passou do tempo? O cara foi condenado por corrupção, tá aí falando merda agora sobre o coronavírus, dizendo que ainda bem que uma doença que matou 17... O cara é do grupo de risco, ele tá falando que ainda bem coronavírus? Isso é loucura! Até por própria autopreservação, ele não devia falar uma loucura dessa. Cadê outras figuras da esquerda, para que a esquerda possa... Deve ter alguém melhor, não é possível que o estandarte dos seus ideais é um cara que foi preso, condenado por corrupção e tá falando esse tipo de merda. Mas é isso, como sempre, me diga suas opiniões aí nos comentários, aí embaixo. Se gosta aqui do canal, se inscreve, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, me segue nas redes sociais, Instagram, Twitter, eu sou bastante ativo nessa porra toda. Vou ficando por aqui e até a próxima.